Olá, fofis! Hoje vamos falar sobre gametogênese, que é o processo de formação dos gametas. Os gametas masculinos são formados na espermatogênese e os femininos na ovulogênese. A espermatogênese acontece nos tubos ou túbulos seminíferos, que ficam nas gônadas masculinas, chamadas testículos, e estas ficam dentro do saco escrotal, numa região externa ao organismo, porque eles precisam de uma temperatura de cerca de 34 graus Celsius para poderem se formar. Os testículos são glândulas mistas, porque têm a função endócrina, produz hormônios, e a função exócrina, que produz células sexuais ou gametas. Os espermatozoides, depois de serem formados, são armazenados no epidídimo. A espermatogênese se divide em 4 fases ou períodos. O período 1, chamado germinativo, ocorre em que as células germinativas passam por processos de mitose, em que uma célula diploide dá origem a 2 células idênticas a ela, chamadas espermatogônias. No período 2, que é o período de crescimento, essas espermatogônias crescem, não se dividem mais e formam o espermatócito primário, também diploide. No terceiro período, que é o período de maturação, esse espermatócito primário passa por processo de meiose, em que formam 2 células haploides agora, que se chamam espermatócito secundário, em que elas são haploides, mas os cromossomos estão duplicados. Nesse período ainda, cada uma dessas células, chamadas espermatócitos secundários, vão passar pela meiose 2, formando 2 células haploides, chamadas espermátides. E o quarto período, que é o período de diferenciação ou espermiogênese, as espermátides formam os espermatozoides em si. Reparem que algumas letras estão grifadas, porque é uma dica. O período germinativo formam espermatogônias. O período de crescimento formam os espermatócitos. O período de maturação formam as espermátides. Não esqueçam disso. E a espermatogênese ocorre durante toda a vida do indivíduo masculino, a partir da puberdade. A espermiogênese, que é a formação do gameta masculino em si, ocorre em vários processos, mas eu destaquei 3. Primeiro, o complexo de Golgi forma na cabeça do gameta o acrossoma, que tem enzimas capazes de perfurar a membrana do óvulo. Os centríolos formam o flagelo, que tem grande quantidade de mitocôndrias que fornecem a energia necessária para a locomoção desse gameta. E a maturação dos espermatozoides, em que o excesso desse citoplasma é removido na espermiação. Os espermatozoides prontos vão para o epidídimo e apenas lá terão a motilidade. A ovulogênese ocorre nas gônadas femininas, chamadas ovários, que também são glândulas mistas. Tem função endócrina, pois produz hormônios, e função exócrina, com produção de células sexuais ou gametas. A ovulogênese inicia-se na fase embrionária, onde cessa e reinicia durante a puberdade, onde uma célula, chamada ovócito secundário, é liberado por mês dos folículos ovarianos, estimulados pelo hormônio folículo estimulante, ou FSH. A ovulogênese se divide em 3 períodos. O primeiro período, chamado período germinativo, ocorre quando as células germinativas passam por processos de mitose, em que uma célula diploide se divide em 2, também diploides, chamadas ovogônias. Essas ovogônias passam pelo período de crescimento, em que não ocorre mais divisão celular, mas elas apenas crescem, formando o ovócito primário, que é uma célula diploide com grande quantidade de vitelo, que servirá como reserva nutritiva quando essa célula for se desenvolver em um embrião. O terceiro período é o período de maturação. Cada ovócito primário passa pela meiose, em que na meiose 1, uma célula diploide se divide e dá origem a 2 células haploides com os cromossomos duplicados. Uma dessas células ela é pouco desenvolvida, chamada primeiro glóbulo ou corpúsculo polar. Essa célula se desintegra. A outra célula é uma célula desenvolvida que ficou com grande parte do citoplasma da célula-mãe. É chamada de ovócito secundário. Essa célula ela cessa
a sua divisão na metáfase 2 da meiose 2. Apenas se ela for fecundada pelo espermatozoide é que ela vai dar continuidade ao processo de meiose 2, em que ela forma duas células haploides, uma célula pouco desenvolvida, chamada glóbulo ou corpúsculo polar, que se desintegra, e a outra célula bem desenvolvida, que fica com a maior parte do citoplasma da célula-mãe, chamada óvulo. Então, a formação do óvulo só ocorre se houver a fecundação. Então, o período germinativo ocorre na fase embrionária de desenvolvimento desse indivíduo do sexo feminino. O período de crescimento ocorre por volta do terceiro mês de vida, cessando na meiose, na prófase 1. E a ovulogênese reinicia o seu processo no período de maturação durante a puberdade e segue até a menopausa. É isso, fofes. Espero que tenham gostado e até a próxima.